vamos lá. Vou só relembrar a questão da mistura e tal, e depois a gente continua a matéria sobre separação de materiais ou de misturas, ok? Então a gente tem, né, substância pura, que é aquela substância, né, que é formada apenas por um tipo de substância. A água não é uma substância pura. As misturas, né, elas são uma mistura heterogênea, homogênea, né? Então, por exemplo, a água potável, ela é uma mistura, porque é uma mistura de água com sais minerais, mesmo que a gente não vê, né? Então, é uma mistura homogênea, porque eu não vejo fases. Se eu vejo fases, é heterogênea. Então, como eu acabei de falar, homogêneo apresenta só uma fase e heterogêneo apresenta duas fases. Bom? E vamos lá, questão de separação de misturas. Nós temos aí, né? Mistura homogênea, eu posso separar por evaporação ou destilação. Já as heterogêneas, eu posso separar separação magnética, filtração, catação, peneiração, decantação. Ok? Tem outros também, que eu pus aí ventilação, tem outros aí que eu pus. Então, separação magnética é a separação feita com ímã, ok? A decantação é pela gravidade, a filtração através de filtros, a peneiração por peneiras e a catação manual, com a mãozinha mesmo, ok? Evaporação é quando um líquido evapora e a destilação a gente vai ver que ela é um pouquinho mais complexa para resumir ela aqui, ok? Então vamos lá. Separação de misturas. Eu tenho a catação, que é a separação manualmente de misturas heterogêneas de sólidos. Então, por exemplo, catar feijão, né? Então, se o saquinho de feijão, né? Ele vem algumas pedrinhas. Como que eu cato, né? Tiro as pedrinhas. Infelizmente, manualmente. Tem que ir lá e catar pedrinha por pedrinha, ok? Peneiração. Por exemplo, o carinha aí, o menininho tá coando um suco, ok? Então, é um tipo de peneiração. Separação de mistura heterogênea entre um líquido e um sólido ou entre dois sólidos com uso de peneira. O bagaço fica retido e o líquido é coletado. Nesse caso aí é de um sólido e um líquido. Mas, por exemplo, a gente tem areia com cascalho. Então, areia e cascalho eu separo também por peneira. Filtração, separação de misturas heterogêneas entre sólidos e líquidos por meio de um filtro. É igual a mulher está coando feijão, né? Então, está filtrando, ok? É que nem o filtro de barro, o filtro normal, né? Também ele faz a filtração, né? Retira uma parte bem microscópica, as coisas muito pequenininhas, geralmente, a filtração. É diferente da peneiração, porque a peneiração é mais, as partes são mais grosseiras, vamos dizer assim. E a filtração não. Então, eu tenho aí a decantação. A decantação é por gravidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma água barrenta de um rio, né? Eu pego ela num pote, deixa aí algum tempinho. O que que vai acontecer? A terra vai tudo para o fundo e a água vai ficar em cima. Então, é o jeito de separar, ok? A decantação é um método de separar misturas heterogêneas de sólidos e líquidos e de líquidos que não se misturam, ok? Então, líquidos que não se misturam também é um jeito. Por exemplo, água e óleo. Eu consigo separar pela decantação. É chamada de decantação fracionada. Você coloca num recipiente e esse recipiente ele vai ter uma torneirinha. Então, ele vai decantar, né? Então, que um vai para o fundo, o outro vai ficar em cima. Eu abro a torneirinha e vai tirar só o que está embaixo. Isso aí serve para líquidos, ok? Então, por exemplo, a areia é mais densa e se deposita no fundo depois de um certo tempo. Mesma coisa que eu falei da água barrenta, ok? Depois, basta transferir a água por um recipiente, com cuidado para não deixar a areia cair junto. Então, é um tipo de separação também.
Separação de misturas. A levigação, ela é feita com a ajuda da água, tá bom? Método de separar misturas heterogêneas de sólidos. Utiliza água corrente, ok? Ou corrente de água, tanto faz. A levigação utiliza uma suave corrente de água para remover os sólidos de menor densidade, a areia, deixando os sólidos de menos densidade, o ouro. Ele era muito usado nos garimpos. Então, o pessoal ia para os rios para ver se tinha algum ouro, alguma coisa no rio, e fazia aquele movimento ali com a água para que as pedrinhas leves, né, a areia, fossem embora e o ouro ficasse. A ventilação. A ventilação é um método de separar misturas heterogêneas de sólidos. Utiliza corrente de ar. Por exemplo, se eu tenho algum material super leve e, e algum bem mais pesado, né? Eu sopro e aquilo vai embora. Por exemplo, se eu tenho lápis numa mesa e de repente caiu um monte de folhinha de árvore ali, aquelas folhinhas petitinhas. O que que eu vou fazer? Eu vou soprar. Para quê? Para que as folhinhas vão embora. Ou usado com aspirador de pó. Aspirador de pó, ele também é usado para separar, né? Usando a ventilação. Eu esqueci de colocar que é a separação magnética, né? Que é através do ímã, que eu tinha falado anteriormente. O que que acontece? Por exemplo, se eu tenho limalha de ferro e serragem, né? Eu pego um ímã, coloco ali em cima e toda a limalha de ferro vai ser atraída pelo ímã e a serragem vai ficar. Então, outro tipo de separação. Agora, a destilação, sim. A destilação, ela é feita em laboratório, ok? Porque ela não é um método barato, é bastante caro, mas é um método aí muito interessante. Por exemplo, para fazer água destilada, ok? O que é água destilada? É a água que não tem mistura nenhuma. Não tem nada dentro dela, né? É só água pura, ok? Não tem sais minerais, não tem nada. Então, a destilação simples é uma separação de misturas homogêneas de sólidos e líquidos, também de líquidos. Esse método se baseia na diferença entre as temperaturas de ebulição dos componentes de uma mistura. Lembra que eu falei de ponto de ebulição? Que é quando um líquido, né? Ou, na verdade, qualquer substância se evapora. Então, a temperatura que ele evapora é o ponto de ebulição. A substância com menor temperatura de ebulição vaporiza primeiro. Então, se condensa no condensador e é coletado em um recipiente, ficando no balão de destilação a substância com maior temperatura de ebulição. O que isso quer dizer, né? Ó, vamos lá para o desenho. Então, isso aqui tem água com sal, tá? Vamos supor que é água com sal, ou água com sais minerais, enfim. Então, o que acontece? Alguma coisa vai aquecer para que essa água evapore. A água vai evaporar, só que ela não tem espaço porque está fechado. Mas tem um espaço pequitinho aqui. Então, ela vai cair aqui e tem um produto aqui que está gelado. Ou passar água corrente aí, né? Para que esfrie. Então, aqui, como ela vai esfriar, a água esfria, volta a ser líquido, né? A água então vai condensar. Então ela vai virar líquido e vai cair no outro recipiente a água pura e sem nada, ok? Então, ó, a água evapora, se condensa no condensador e é coletado no outro recipiente aqui, ok? Chamado de balão de destilação, ok? Então, no condensador a água volta ao estado líquido
E o condensador é mantido frio devido à passagem contínua de água da torneira. A mistura de água e sais minerais é aquecida. Como a temperatura de ebulição da água é menor do que dos sais minerais presentes nela, é a primeira substância a passar para o estado gasoso, ok? Então, a água aqui ela é recolhida. Isso é destilação simples, tá? Então, é assim que a gente faz água destilada. Para que serve a água destilada? Em várias coisas, no laboratório é usado a água destilada. E também para retirar o sal da água do mar. Só que é um método super caro, ok? Esse da água do mar é um processo super caro, mas é possível. A destilação fracionada, ela é usada muito no petróleo. Por quê? Baseia-se nas diferentes temperaturas de ebulição das diversas substâncias que compõem uma mistura homogênea. Esse processo é usado na separação de diversos componentes do petróleo. O que acontece, pessoal? O petróleo, ele é aquecido, ok? Vai passando para o estado gasoso. E sobe a coluna aí de fracionamento, ok? Essa é a coluna aqui, ó, ok? Então, torre de fracionamento, coluna de fracionamento, vários nomes. Beleza, o petróleo é aquecido, ele passa para o estado gasoso e vai subindo aí essa torre, tá bom? Então, quando o componente do petróleo chega a uma parte da coluna que tem uma temperatura menor que a temperatura de ebulição, que cada coluna tem uma temperatura, ok? Volta a ser líquido, ok? Ele se condensa, volta a ser líquido e é recolhido aí nos chamados de pratos, tá bom? Então, por exemplo, a fornalha esquenta o petróleo está aqui, é mandado para a fornalha, né? Ela esquenta aí tão grande que o petróleo evapora. Aqui embaixo vai ficar os resíduos, como por exemplo, parafina, asfalto. Aí depois vai subir. E quem vai ser recolhido aqui? O óleo combustível, ou seja, o diesel. Aqui em cima, o óleo lubrificante. Aqui, a querosene. Aqui, a gasolina. E aqui, o gás. É chamado de gás natural. Então, a destilação fracionada, ela ocorre assim, tá? Então, o petróleo, ele é esquentado, ele evapora, e ali ele vai passando pelas torres, né? Cada um tem uma